Em nosso estudo de hoje está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Emmanuel vem comentar na lição 129 do livro Vinha de Luz, Serviço de Salvação. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam ao semelhante impositivo da luta humana. Qual ocorre aos demais, nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele, não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata e, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar o seu sublime esforço de redenção e assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Então vamos lá. O texto de hoje fala o seguinte: quando você invocar o nome do Senhor, será salvo. O que ele está querendo dizer para a gente? Que não existe momento nenhum na vida nossa, enquanto a gente está aqui, que a gente de alguma maneira não peça socorro e que o socorro deixe de chegar. Ele chega sempre. Ele vai chegar sempre, né? Mas a questão é a gente saber, em primeiro lugar, pedir, e em segundo lugar, entender como a sabedoria divina vai atendendo a cada um de nós. Vou falar, em primeiro lugar, do pedir, né? Porque eu assisti uma vez um palestrante muito querido, que ele falou o seguinte, que ele, numa das conversas dele com os guias, mentores dele, os guias falaram assim: não, porque olha só, você quase não pede quando você vai fazer a oração. E já que você não pede, a gente respeita o seu livre-arbítrio, a gente fica acompanhando ali para ver como é que você vai se desenvolver. Mas quis dizer que é bom também aprender a pedir, porque quando pede, eles vêm em intervenção, né, para tentar ajudar a gente aqui, ajudam a gente da melhor maneira que a gente possa imaginar. Às vezes é a única maneira que pode, até no momento, né? Mas o problema é, cabe em primeiro lugar a gente saber pedir, a gente pedir primeiro que se conserte o nosso espírito, que ajude para que a gente possa estar modelando o nosso espírito junto com o Evangelho, antes das necessidades até materiais ou necessidades de ordem pessoal também, né? E também saber como a gente está sendo atendido o tempo todo, porque a gente tem que lembrar dos exemplos mais básicos, né? Não são todos os desejos dos nossos filhos que a gente atende, porque a gente sabe que muitos deles vão fazer muito mal a eles. E os nossos filhos, eles acabam aprendendo mesmo a vida como ela é, através do sim, do não e muito mais pelo não. Eles vão aprendendo a impor limites aos seus desejos, né, aos comportamentos, enfim. Então, o não tem uma importância muito grande na educação de uma criança, na formação do seu caráter. Muito mais o não, porque se a gente deixasse nossos instintos livres, a gente já está o tempo todo violando aquela regra de que onde tem duas pessoas ou mais convivendo, né, o teu direito começa da maneira que você exige que respeite a sua individualidade, né, tenha respeito com você mesmo, mas também termina num limite chamado respeito também ao direito dos outros, né? Então a gente tem direitos e tem obrigações. Isso aí ninguém tem como correr desse serviço. Então ele vem falar assim, que chega sempre um instante, até mesmo a pessoa que é materialista, né? É interessante ele falar isso, né, porque é um momento que foi marcante, pelo menos na minha vida, foi um momento que eu fiquei 10 meses em hospital, quando meu pai estava internado. E quando você está no hospital sofrendo,
né? É interessante que, independente da religião, o tempo todo tem pessoas na porta querendo fazer orações. E todo mundo está querendo oração porque todo mundo quer encontrar uma maneira de sair dali. Então eu cheguei a presenciar dia em que batia na porta, era um padre católico. Daqui a pouco batia na porta 30 minutos, 40 minutos depois, era um pastor evangélico ou algum membro da igreja evangélica pedindo para fazer oração. E chegou a ter, inclusive, né, membros de religiões afro-brasileiras também, para poder fazer. Todo mundo que é voluntário para fazer esse trabalho ganha permissão para fazer esse trabalho. Mas o que me chamou a atenção foi uma pessoa só aceitar, né? Porque meu pai não ficou num quarto individual, ficou num quarto que era coletivo. Então as pessoas abriam mesmo, porque as pessoas na verdade estão sedentas de pedidos de ajuda. Os pedidos de ajuda, quando são feitos, né, de maneira sincera, eles chegam, mas eles chegam na medida exata, respeitando a prova que você deve passar, respeitando o aprendizado a que você está submetido, né? E Jesus vai sempre falando pra gente, né, que foi sua fé que te salvou, vai, não peques mais para que nada de mal te aconteça, colocando as condições para que isso aconteça também. Mas a gente quer as coisas do jeito que a gente pensa que tem que ser, e às vezes a gente fica magoado, fica revoltado, fica ansioso para que as coisas aconteçam daquela maneira, quando na verdade a programação não é essa. A nossa programação educativa é igual a programação educativa de um aluno na escola. Ele tem que seguir aquele currículo, ele tem que fazer aquelas disciplinas para poder ter aprovação. Ele não vai conseguir violar aquilo ali. Ou melhor dizendo, às vezes até com um jeitinho brasileiro se consegue violar uma ou outra, mas divino não existe jeitinho, não tem como, né? Então, o que pode acontecer muitas das vezes, é bom a gente deixar isso claro, né, é que a gente está passando por um gênero de prova, a gente pede para que esse gênero de prova seja adiado. E tudo que é adiado, daqui a pouco você vai encontrar na frente. Olha, o próprio nome está dizendo, está sendo adiado, mas o teu caminho está te direcionando para aquilo ali. Então, quando for adiado, a gente já sabe, vamos nos preparar mais, vamos estudar mais essa dificuldade que a gente tem, porque daqui a pouco a gente vai ser testado de novo, e enquanto não obtiver a aprovação, a gente não vai seguir o caminho para frente, né? Mas aqui ele vem falando que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Mas chega um momento que ele vem falar aqui para a gente, não bastará, contudo, somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Sabe aqueles ditados que a gente encontra já há muito tempo, né, em várias religiões, e que vale a pena a gente lembrar, né? Se você está pedindo paciência, como é que se dá paciência? Vai colocar um monte de pessoas do teu lado para te tirar a calma mesmo, para que você aprenda a ser paciente. Você está querendo sabedoria, o que vai te dar? Não vai te dar sabedoria com um chip, igual aquele filme Matrix, né? Que você vai rodar aqui um HD e já está instalado, não. Você vai ter que um monte de livros, um monte de informações, vai para a internet, vai ter que ter tempo de sentar e estudar para aprender aquilo ali, né? Então, para tudo que a gente pede, o que é fornecido para a gente? Sementes para que a gente possa estar plantando, cultivando, e aí vem aquela passagem do Evangelho que fala, né? A quem muito tem, mais será dado. Agora, aquele que pouco não tem pouco, até o pouco vai ser retirado. Isso, quando a gente lê a primeira vez e faz uma interpretação literal, parece muito injusto. Mas quando a gente procura tirar o espírito que está por trás da letra, ele está querendo dizer o seguinte: aquele que tem muito é aquele que está buscando receber os livros e está se interessando, está lendo. Chegou ao final, vai receber mais, vai continuar recebendo mais. Agora, aquele que menospreza, abandona no meio do caminho, o que acontece? Até o pouco acaba sendo retirado, ele não aproveita nada dali, e lá na frente ele vai pedir para poder estar começando tudo do zero de novo, fazendo tudo do zero. Então, o pedido é interessante, sim. A gente aprender a pedir transforma a gente numa pessoa mais humilde. Faz a gente reconhecer que acima da gente tem autoridades. Autoridades no campo moral, no campo divino, mas são autoridades para a gente, né? Então, a gente se transforma em humilde, mas também vai mostrando para a gente que a gente tem que aprender a acender a própria luz. Então, a gente compreender como eles estão atendendo os nossos pedidos é muito bom também, e é muito gratificante. Fica aí o ensino de Emmanuel para a gente mais uma vez. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.